Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Jesus Cristo e da do Senhor, nosso Deus e Pai, a todos vocês nessa noite. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 19 até o 30. Quero dizer que é bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos nos alegrarmos na presença de Deus e também aprendermos da palavra do Senhor, dando continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses, que trata sobre a vida de alegria. E hoje, no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao 30, trataremos e falaremos sobre a alegria de imitar a Cristo. Todos acharam a referência? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar a Deus nessa noite, dizendo: Pai, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, nesta oportunidade. E hoje, Senhor, aprendermos o privilégio, o prazer e a alegria de sermos teus imitadores, de entregarmos a nossa vida em holocausto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E o meu pedido é que, após a ministração desta mensagem, possamos sair daqui mais parecidos contigo. É a minha oração, é o meu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Falaremos nessa noite sobre o tema a alegria de imitar a Cristo. Quando falamos em imitar, logo nos vem à mente que para que eu possa imitar alguém é preciso partir de um modelo, de um exemplo a ser copiado. E os exemplos de fato são marcantes na nossa vida. Há um ditado que diz que uma ação ou um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então veja quanto os exemplos, os modelos, da qual nós adotamos como padrão para a nossa vida são importantes. Eu lembro-me desde quando eu era pequeno, meu pai sempre procurou ser exemplo, lá em casa, de como eu deveria me portar, de como eu deveria tratar os mais velhos, como eu deveria me comportar, como eu deveria falar. E lembrando disso, me veio à mente uma história que meu pai me contou há muitos anos atrás, quando eu ainda era pequeno. Uma história da infância dele.
quando ele disse que lá pela volta dos 10 anos de idade, a avó dele, minha bisavó, contou para o meu avô que ele estava fumando. E aí o meu avô chegou em casa, quando soube daquilo que soube daquela história, o meu avô ficou enfurecido e deu uma dura reprimenda no meu pai. E chamou meu pai, o meu tio, e disse: olha, vocês nunca mais façam isso. Vocês não podem fumar, porque isso não é uma coisa boa. Isso faz mal para a saúde. No entanto, o meu avô era fumante. E ele mesmo disse: olha, eu não sirvo de exemplo para vocês. Não faça, porque não é bom. Mas a minha prática não condiz com a realidade das minhas palavras. O meu pai nunca mais tocou em cigarro, mas o meu tio se enveredou nos mesmos caminhos que o meu avô. Porque o discurso do meu avô não condizia com a sua prática. O exemplo que ele tinha para passar não era bom e não se sustentava. Há um ditado muito popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quantos já ouviram esse ditado? Só que esse ditado não serve, porque as nossas palavras, as nossas ações devem estar casadas e andarem juntos com a nossa prática. Thomas Brooks, um puritano do século 17, disse que o exemplo é a retórica mais poderosa que existe. E o que Paulo faz aqui nestes versículos que nós lemos é apresentar modelos práticos da teologia que ele vinha ensinando. Paulo aqui não nos apresenta discursos refinados ou uma tese teológica profunda, mas Paulo nos apresenta o exemplo de homens que viviam e praticavam o Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo. Como nós temos estudado na nossa série de exposições, no capítulo de número 2, só para relembrar aqui e refrescar a memória dos irmãos, nós aprendemos aqui com o presbítero irmão Marcos, com o presbítero irmão Dorival, que no capítulo de número 2, Paulo está tratando de um problema da igreja que havia em Filipos, que era o problema da divisão, o problema do partidarismo que existia entre os filipenses. E é por isso que no capítulo de número 2, Paulo vai nos trazer 4 exemplos. Exemplos de abnegação e de autossacrifício. Primeiro, nós aprendemos e vimos lá no capítulo 2, versículo 6, até o versículo de número 11, Paulo apresenta o exemplo de Cristo, o Senhor e Rei da glória, o Deus eterno, soberano e poderoso. Paulo nos apresenta Ele, o Criador de todas as coisas, como um servo sofredor, que abriu mão da sua glória, do seu trono e majestade, para que pudesse aqui sofrer em nosso lugar. Na continuidade, no versículo de número 17, nós aprendemos o exemplo de Paulo. Paulo cita ele mesmo como um exemplo de autossacrifício e abnegação, como alguém que está disposto a entregar a sua vida pela obra de Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 17: e ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Paulo aqui está dizendo que ele não se importava se ele daquela prisão fosse condenado à morte, o seu sacrifício em prol da obra de Deus. Ele dizia que ele não se importava, porque para ele o viver era Cristo, e ele estava entregando a sua vida como uma oferta de libação sobre o sacrifício da fé dos filipenses. Mais um exemplo de abnegação e autossacrifício. E aí, no versículo que nós lemos, para que ninguém dissesse assim: ah, mas irmão Guilherme, Paulo está falando de Jesus, que é o próprio Deus,
E Paulo também está falando dele mesmo, que foi o maior missionário, o maior apóstolo, o maior teólogo que este mundo já viu. São exemplos difíceis de se atingir. São exemplos praticamente inalcançáveis. São exemplos distantes da nossa realidade. Então Paulo escreve, do versículo 19 ao versículo 30, sobre Timóteo e Epafrodito, 2 homens como eu e como você. Exemplos que nós podemos seguir, exemplos atingíveis, alcançáveis, mostrando para nós que nós também conseguimos ser imitadores de Cristo. E aí talvez você vai dizer, mas quem sou eu diante de tudo que Paulo fez? Quem é Timóteo, quem é Epafrodito diante do grande apóstolo Paulo? Você pode até se perguntar, que contribuição tenho eu para dar à obra de Deus? Se você está pensando assim, eu quero dizer que você está pensando errado. Porque todos têm importância na obra de Deus. A visão de Paulo é diferente, a visão cristã, ela nos ensina que todos são valiosos. Velhos, crianças, jovens, adultos, gordo, magro, rico, pobre, sadio, doente, todos são importantes na obra de Deus. Todos têm algo para fazer e contribuir na obra de Deus. Todos têm valor na obra de Deus. Porque todos que estão aqui, é alguém por quem Cristo morreu. Aleluia. Você tem muito valor, meu irmão. Francis Schaeffer vai dizer no seu livro, Não Existe Gente Pequena. Ele diz o seguinte: às vezes pensamos assim, eu não sou muito importante, não falo como um pastor, não escrevo como Paulo, não tenho dons gigantescos e espantosos, logo eu não vou servir. Que falta a igreja vai sentir se eu não fizer nada? Nenhuma. Logo, não preciso me preocupar muito, porque tem muitos melhores do que eu. Mas se você tem essa mentalidade, de que lá na igreja tem um monte de gente fazendo isso, e para que eu vou me meter? É justamente para aqueles que pensam desta forma que Paulo escreve Filipenses, capítulo 2, versículo 19 a 30, para justamente nos mostrar que todos, por menor que pareça, embora não seja, tem valor na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Dito isto, a título de introdução, chegamos no versículo de número 19, ao qual nós lemos, o qual Paulo escreve assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Me chama a atenção aqui a expressão que Paulo utiliza, no Senhor Jesus. Nesse pequeno trecho que nós lemos, do versículo 19 ao versículo de número 30, Paulo vai usar 3 vezes esta expressão, no versículo 19, no versículo 24 e no versículo 29. Paulo pretendia mandar Timóteo até os filipenses, para que Timóteo pudesse dar notícias da situação de Paulo, e depois pudesse retornar para Paulo com notícias dos filipenses. Esse era o projeto, a intenção do coração do apóstolo. Mas ele vai dizer o seguinte: no Senhor Jesus. Ou seja, se ele quiser, se for da vontade dele, eu vou mandar Timóteo até vocês, filipenses. Meu irmão, tudo quanto nós formos fazer, nossos projetos, nossas intenções, nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, tudo antes de darmos o primeiro passo, nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: Senhor, que seja feita a tua vontade.
conforme nós aprendemos em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Muitos dizem, eu vou construir, eu vou edificar, eu vou comprar, eu vou vender, amanhã eu vou aqui e acolá. Mas Tiago nos diz que nós precisamos sempre colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. É triste nós vemos que em alguns lugares, alguns falsos mestres ensinam que nós não devemos orar pedindo a vontade de Deus. Que se nós orarmos pedindo a vontade de Deus, isso demonstra da nossa parte falta de fé, falta de espiritualidade, falta de confiança. Nós precisamos decretar, nós precisamos estabelecer que as coisas vão acontecer. A mais pura heresia. Deus não é um mero capacho, ou um garçom, que está ali para cumprir os nossos desejos, as nossas vontades. Ele é soberano e a sua vontade é que deve sempre e há de sempre reinar e ser concretizada. Se o próprio Cristo orou dizendo, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, quem somos nós para decretar e determinar alguma coisa? Que nós possamos sempre, quando levantarmos, dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, meus irmãos? Paulo nos apresenta dois exemplos maravilhosos, Timóteo e Epafrodito. Quem foi Timóteo? Timóteo, nós vamos aprender pelas Escrituras, que ele era filho de um pai grego e uma mãe judia, está lá em Atos 16, capítulo 1. Sua mãe era Eunice e sua avó era Lóide, e ambas lhe ensinaram a palavra de Deus desde a infância. Mas o fato de Timóteo ter sido circuncidado somente depois de velho, nos dá a entender que ele foi criado dentro da cultura grega e helenística. Timóteo converteu-se ao Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo. Mas é interessante que Paulo vai comissioná-lo somente na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo então retorna à igreja por onde ele havia passado. E os irmãos dão bom testemunho de Timóteo para Paulo. E aí Paulo diz, agora vem. Agora estás pronto, pode vir. E Paulo convida então Timóteo para seguir com ele na campanha missionária. Nós vimos no texto que nós lemos que Paulo considerava Timóteo o seu filho na fé. Era o seu cooperador e o seu principal mensageiro a várias igrejas. Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, a Corinto, e aqui a sua intenção era mandá-lo a Filipos. A Bíblia ainda nos vai mostrar, conforme nós aprendemos em Filipenses 1:1, que Timóteo estava preso com Paulo em Roma, embora não tivesse o seu direito de ir e vir cerceado. Sabemos também pela Bíblia Sagrada que Timóteo ele era jovem, tímido e que tinha problemas de saúde. Mas nós também vamos ver na palavra de Deus que Timóteo ele era um homem íntegro, de caráter provado, que cuidava dos interesses de Cristo e da sua igreja. Eu aprendo que Timóteo, ele é um exemplo de um servo submisso e altruísta, que é aquele que se dedica ao próximo de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Versículo de número 20, Paulo continua dizendo e nos falando sobre a sua intenção do porquê que ele quer enviar Timóteo. Por que ele não quer enviar outro, mas ele quer enviar Timóteo. E ele diz no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Eu vou aprender aqui no versículo de número 20, que Timóteo, ele é um homem que cuida dos interesses dos outros.
E veja que em todas as qualidades e características que eu aqui falar de Timóteo e Epafrodito, compare-as com Cristo, porque estamos falando da alegria de imitar a Cristo. Timóteo é um homem que cuida dos interesses dos outros. Paulo apresenta Timóteo como alguém que, antes dos seus próprios interesses, a sua maior paixão, o seu maior prazer é cuidar do interesse do outro. Timóteo não é egoísta, ele não é individualista, mas Timóteo se preocupa com as almas, Timóteo se preocupa com as igrejas, Timóteo se preocupa com as lutas, com as dificuldades que as igrejas passam. E aí aqui me chama a atenção a palavra que Paulo utiliza. Ele diz o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Esta palavra igual sentimento, que em algumas traduções quer dizer mesmo ânimo, ela só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. E o que ela significa é que Timóteo tinha a mesma alma que o apóstolo Paulo, que Timóteo tinha o mesmo pensamento que o apóstolo Paulo, um mesmo espírito, um mesmo amor pelas almas. E é por isso que Paulo quer enviar Timóteo. Erasmo vai parafrasear essa frase e ele vai dizer assim, é como se Paulo estivesse dizendo: eu enviarei o meu alter ego. É como se Paulo estivesse dizendo: eu vou mandar uma cópia perfeita de mim, eu vou mandar um segundo eu. Timóteo, ele era o representante autorizado do apóstolo Paulo. Tudo isso por quê? Porque ele era um imitador de Cristo. E Paulo agora, versículo de número 21, vai fazer um contraste, e ele vai aqui chamar a atenção e dar uma reprimenda em alguns crentes daquela época, porque ele diz o seguinte: olha, Timóteo é alguém que eu confio, porque ele é alguém que não procura os seus próprios interesses, mas ele procura primeiro os interesses dos outros. E aí no versículo 21, ele vai traçar um contraste entre Timóteo e alguns cristãos daquela época. Ele vai dizer assim, porque todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Eu aprendo aqui que Timóteo é um homem que cuida dos interesses de Cristo. Diferente dos demais da sua época, Timóteo não buscava os seus próprios interesses, mas a sua preocupação era com o próximo. E aí aqui Paulo vai falar sobre alguns cristãos, não sabemos bem ao certo a quem Paulo está se referindo. Alguns acreditam que Paulo está se referindo àqueles cristãos que ele vai citar lá em Filipenses 1:16, quando ele diz: alguns estão pregando Cristo por inveja, outros por porfia e outros por interesse próprio. Talvez fosse destes cristãos que Paulo estivesse se referindo. A bem da verdade, meus irmãos, é que hoje ainda, em nossos dias, há muitos cristãos que fazem a obra de Deus pela motivação errada. Fazem a obra de Deus tentando alcançar sucesso, a fama, dinheiro, glória para si. E uma coisa é certa, e aqui eu vou usar as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: ou nós vivemos em Filipenses 1:21, ou nós vivemos em Filipenses 2:21. O que é que diz em Filipenses 1:21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o que é que diz em Filipenses 2:21?
porque todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Em Filipenses 1:21, nós temos um exemplo de cristão que tem uma vida cristocêntrica. Cristo é quem se assenta sobre o trono da sua vida. E ele diz em 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Ou nós estamos vivendo em Filipenses 1:21, aonde o nosso viver, aonde o Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus, ou nós estamos vivendo em Filipenses 2:21, aonde não nos interessam as coisas de Cristo, e o que interessa são os meus próprios interesses. E uma coisa eu vou dizer para vocês, meus irmãos, não é possível viver as duas vidas ao mesmo tempo, porque o trono da nossa vida só tem lugar para um. Ou nós estamos assentados sobre o trono da nossa vida, ou nós deixamos Cristo assentar sobre o trono da nossa vida, e Ele reinar e governar, e nós vivemos para Ele, para a glória dEle, por meio dEle, para Ele. Pense bem, que vida que você está vivendo? Uma vida cristocêntrica ou uma vida egocêntrica? O homem ao qual nós estamos falando, Timóteo, era um homem que vivia uma vida cristocêntrica. E Paulo continua falando sobre ele no versículo de número 22, e Paulo vai dizer o seguinte: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Eu vou aprender aqui, que Timóteo é um homem de caráter provado. Timóteo, ele era um homem íntegro. A palavra provado que Paulo utiliza aqui no grego, dokimos, significa passado ou provado pelo fogo, purificado e pronto para o serviço. Traz a figura aqui das moedas de ouro, que eram provadas, passadas pelo fogo, e então elas eram cunhadas, colocadas na forma de moeda, e então recebiam ali a imagem do imperador. Esta é a imagem que Paulo tem, quando ele fala que Timóteo tem o seu caráter provado, ou seja, Timóteo passou pelo fogo do Espírito Santo, sua vida foi provada, seu caráter é íntegro, ele recebeu a marca, a imagem, a chancela, o carimbo de Cristo na sua vida. Ele é um cristão autêntico, fiel e verdadeiro. Ele tem o caráter provado. Quando vocês olharem para Timóteo, vocês não vão enxergar Timóteo, mas vocês vão enxergar Cristo nele. Nós, meus irmãos, precisamos, assim como Timóteo, ter o nosso caráter provado, íntegro. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Quando as pessoas olharem para mim e para você, que elas não venham enxergar o Guilherme, que elas não venham enxergar o Bruno, a Camila, que eles possam enxergar a Cristo. Porque isso é ser cristão. Ser cristão não é um título, um rótulo. Ser cristão não é algo que está na moda. Não, ser cristão é ser imitador de Cristo. É muitas vezes ser desprezado, é muitas vezes ser vaiado, é muitas vezes ter as atitudes reprovadas para o mundo, mas aprovadas diante de Deus. Aleluia. Veja que Timóteo tinha o caráter provado. Alguns minutos atrás eu falei que quando Paulo foi para a sua segunda viagem missionária, ele comissiona Timóteo para ir junto com ele. Por quê? Porque os irmãos deram bom testemunho dele.
porque Timóteo havia amadurecido na fé. E Paulo então viu as qualidades de um verdadeiro cristão nele, de um imitador de Cristo nele. E Paulo então, depois de ter prova do amadurecimento, do crescimento de Timóteo, é que o comissiona para a viagem missionária. E aí, meus irmãos, eu penso e vejo que hoje, infelizmente, em muitos arraiais evangélicos por aí, o que nós temos visto são cristãos recém-convertidos, despreparados, sem conhecimento, que ainda não deram prova de um caráter provado, que ainda não manifestaram o fruto do Espírito, que ainda não manifestaram a imagem de Cristo em suas vidas, muito pelo contrário, ainda envergonham o Evangelho, ainda fazem escárnio do Evangelho por causa das suas condutas. Mas o que vemos em muitos lugares são esse tipo de pessoa, talvez por causa de dinheiro ou de fama, assumirem posições de destaque. Mas não é isso que nós aprendemos com Paulo. E Paulo diz assim aos filipenses: vocês conhecem Timóteo, porque lá quando Paulo fundou a igreja de Filipos, em Atos 16, Timóteo estava junto com Paulo. E Paulo diz: olha, filipenses, vocês conhecem ele, desde aquela época até os dias de hoje, o seu caráter é provado, e ele é íntegro e sincero diante de Deus. Ele não mudou com o tempo, ele não se corrompeu com as circunstâncias da vida, mas ele permanece fiel. Amém, meus irmãos? Ainda neste versículo, eu vou aprender que Timóteo, ele é um homem disposto a servir. O termo que Paulo utiliza aqui no grego, serviu, significa serviu como um escravo. Isso está em consonância, isso está diretamente ligado ao que nós lemos e aprendemos em Filipenses 1:1, que Paulo e Timóteo se apresentam como doulos, como escravos de Cristo. Note que Timóteo, ele não é escravo de Paulo, mas ele é escravo do Evangelho e de Cristo. Paulo não se coloca acima de Timóteo, mas Paulo coloca Timóteo ao seu lado, como um companheiro. E Paulo ainda vai dizer mais. Ele diz: olha, Timóteo serviu a mim como um filho serve o pai. Como que um filho serve ao pai? Com submissão, com obediência. Timóteo não procurou os holofotes. Timóteo não procurou a fama. Timóteo se contentou e se alegrava em receber o Oscar de ator coadjuvante. Timóteo estava plenamente satisfeito em estar à sombra do apóstolo Paulo, em não receber fama, aplausos. William Barclay vai dizer que Timóteo é o patrono de todos aqueles que se sentem muito satisfeitos, ocupando o segundo lugar, sempre que é possível servir. E aí, Timóteo, um exemplo de submissão, um exemplo de um servo obediente. Serviu o apóstolo Paulo como um filho serve ao pai. E aí ele recebe o maior privilégio, que nós vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Timóteo recebe o privilégio de ser o sucessor de Paulo, de receber a capa que era de Paulo, de dar continuidade no ministério do apóstolo Paulo, quando este foi chamado para junto do Senhor. Aleluia. Cristo é o nosso maior exemplo, daquele que veio para servir e não para ser servido.
E o que nós vemos aqui, tanto em Paulo como em Timóteo, é um exemplo claro de alguém que está imitando os passos de Cristo. Alguém que realmente pode ser chamado de cristão. Este é Timóteo. Mas Paulo não fala apenas de Timóteo. Do versículo 25 ao 30, Paulo vai falar sobre Epafrodito. Pouco se sabe sobre esse homem. Porque ele é citado apenas nesses versículos que nós lemos. E também em Filipenses capítulo 4, versículo de número 18. Epafrodito, ele foi aquele servo designado pela igreja de Filipos para levar até Paulo uma oferta missionária. O que nós sabemos é que, se por um lado nós temos Paulo, que era hebreu de hebreus, nós temos Timóteo, que era em parte gentil e em parte judeu, nós temos Epafrodito, que ele é totalmente gentil. 3 homens totalmente distintos, com formações e culturas distintas, mas 3 homens que diante de Deus entenderam o que significa o Evangelho. 3 homens que diante de Deus e da sua obra abriram mão das suas vidas, do conforto do seu lar, para padecer muitas vezes necessidades, afrontas, risco de morte, por amor à causa de Cristo. Alguns teólogos, como por exemplo Calvino, acredita que Epafrodito era o pastor da igreja de Filipos. E isso demonstraria a grande preocupação que a igreja de Filipos teve quando soube que Epafrodito estava doente. Conforme nós lemos nos versículos 25 a 30. Ainda no versículo de número 25, Paulo nos dá a conhecer um pouco mais sobre este homem chamado Epafrodito. E Paulo vai nos dizer algumas das suas qualidades, algumas das suas virtudes. Primeiro, Paulo vai dizer que Epafrodito é meu irmão. Há um elo fraternal que une Paulo e Epafrodito. Assim como nós somos irmãos em Cristo Jesus, filhos de um mesmo Pai. É por isso que entre nós não pode haver disputas, pelejas, divisões, raízes de amargura, porque somos irmãos, pelejamos e lutamos no mesmo exército, vamos morar no mesmo céu. E se você não sabia, eu vou te dizer, lá no céu não tem cercado, não tem muro. E eu te convido a, aqui na terra, desde já, eu te convido a derrubar muros e construir pontes. Paulo continua falando sobre Epafrodito e ele vai dizer, ele é meu irmão e ele é meu cooperador. O que Paulo está querendo dizer é que ambos estão engajados no serviço de Cristo. O que Paulo quer dizer é que assim como ele, Epafrodito também arregaçou as mangas e botou a mão na massa para trabalhar por Cristo. Epafrodito era um homem engajado com a obra do Senhor. Infelizmente, Warren Wiersbe vai dizer que nos dias de hoje nós temos espectadores demais e participantes de menos. Há espaço, meu irmão, na obra. Há espaço para todos trabalharem. Há muitas frentes para nós desbravarmos ainda. Há muitos lugares para nós, como cristãos, avançarmos
para plantarmos igrejas, há muitos lugares para nós conquistarmos almas para o Senhor, há muitas vidas para nós pregarmos a palavra, ensinarmos o Evangelho. Há muitos lugares para nós abrirmos a nossa boca e louvarmos o nome do Senhor. A obra de Cristo não se faz só aqui dentro da igreja, mas a obra do Senhor se faz aonde eu e você estivermos. Há lugar. E Cristo mesmo vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque poucos querem arregaçar a manga, botar a mão na massa. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que abrir mão de horas de sono. A gente vai ter que abrir mão de horas de lazer. A gente vai ter que abrir mão do nosso conforto. Para muitas vezes adentrar em locais, em horários, para que possamos alcançar vidas que ninguém alcança. Para podermos orar a Deus, nos revestirmos, e também lá no emprego, na empresa onde nós trabalhamos, lá nós sermos luz, lutarmos contra as trevas. Como nós aprendemos na última palavra aqui, pregada pelo presbítero irmão Dorival, nós precisamos ser astros, não velinhas, não lanterninhas, mas astros que brilham. Há lugar, meu irmão. Há lugar. Paulo continua dizendo que Epafrodito é o seu companheiro de lutas. O pano de fundo que Paulo utiliza aqui é uma metáfora bélica. Ele traz um cenário de guerra, de luta. Luta contra o mal, luta contra o pecado, luta contra a apostasia. Não luta entre nós, mas luta contra o mal. Nosso inimigo é Satanás. E aí William Hendrickson vai dizer o seguinte: todo obreiro deve ser também um guerreiro, porque na obra do Evangelho teremos que combater muitos inimigos, mestres judaizantes, gregos e romanos escarnecedores, adoradores do imperador, sensualistas, governadores deste mundo tenebroso. E aí me vem aqui à memória a imagem de Neemias. Neemias, enquanto reconstruía o muro, em uma mão ele carregava a espada, em outra mão ele carregava a pá. Enquanto ele estava preparado para lutar contra aqueles que se levantam contra o Evangelho, ele estava edificando a obra do Senhor, trabalhando em prol da obra do Senhor. Que possamos, meus irmãos, ser como Neemias. Paulo ainda vai dizer que Epafrodito, ele é o mensageiro da igreja de Filipos. E aqui é interessante porque Epafrodito, ele é aquele que levou a oferta da igreja de Filipos até o apóstolo Paulo. Só que o mais interessante é que Epafrodito não era apenas um mensageiro levando uma oferta. Ele era parte da oferta. Epafrodito era parte da oferta, porque a sua função, a sua missão era ajudar o apóstolo Paulo enquanto ele estivesse preso em Roma. Então Epafrodito se coloca à disposição, ofertando a sua própria vida em prol da obra do Senhor. E isso fica muito evidente quando nós vimos que Paulo vai dizer que Epafrodito era o ministro enviado pelos filipenses. Porque a palavra que Paulo utiliza aqui, ministros, no original, é leitorgos. Da onde vem o nosso termo de hoje, muito utilizado, liturgia. Só que a gente tem uma ideia um pouco reduzida do que é liturgia. Hoje muitos entendem que liturgia é o andamento do culto. São os hinos que vão ser louvados, a palavra que é pregada, o andamento do culto, ou até a forma como nós adoramos a Deus dentro do culto. Mas o termo liturgos, liturgia,
no original é muito mais profundo, é muito mais maravilhoso, é muito mais glorioso. Porque a ideia no original traz de que nós, eu e você, somos ministros que continuamente ministramos um culto perante o Senhor. Nós não ministramos o culto somente quando estamos aqui entre quatro paredes. Mas aonde nós estivermos, lá nós devemos exercer a nossa liturgia, ou seja, oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aonde nós estivermos. E Epafrodito, ele servia a Deus, meus irmãos, com tudo que ele tinha, com a sua própria vida. Tanto é que Paulo vai nos dizer aqui no versículo 26 e 27, que Epafrodito adoeceu. E não somente ele adoeceu, Paulo diz que ele esteve à beira da morte. E aqui, eu abro um parênteses para dizer que muitos ensinam por aí, pregam por aí, que o crente não fica doente. Alguns vão dizer que toda doença é obra do diabo. Ou alguns até vão ensinar por aí que a doença é porque nós estamos em pecado. Como os amigos de Jó, que acreditavam na teologia da retribuição. Nos veio o mal porque fizemos o mal. Só que todas essas posições estão biblicamente erradas. Todas essas posições não refletem a realidade. Porque Epafrodito era um homem que estava fazendo a obra de Deus, na direção de Deus. Era alguém que estava doando e sacrificando a sua vida em prol da obra de Deus. E ainda assim ele não escapou de adoecer, e de adoecer mortalmente. Alguns historiadores vão dizer que a doença que ele contraiu foi a gripe romana, que naquela época devastava muitas cidades. Mas o importante aqui não é saber qual era a doença, mas era entender que Epafrodito estava entregando a sua vida ao ponto de quase morrer em prol da obra de Deus. E ele não ficou doente porque isso era coisa do diabo. Não é porque ele estava em pecado, mas porque era a vontade de Deus. Eu e você, como cristãos, ainda que fiéis, ainda que na direção de Deus, estamos sujeitos, assim como Epafrodito, às intempéries da vida. Nós estamos sujeitos à enfermidade e até mesmo à morte bater à nossa porta. E talvez alguém pode se perguntar, mas por quê? Que Paulo, o grande apóstolo Paulo, que orou e curou a muitos, que o próprio lenço de Paulo curava, por que Paulo não orou e Epafrodito foi curado instantaneamente por um milagre? A resposta é que Deus não quis. Porque os dons não são usados ao nosso bel prazer. Os dons não eram utilizados quando o homem queria, mas era quando Deus assim o determinava. Deus permitiu que ele passasse por aquela enfermidade, que ele quase morresse, mas também Deus lhe deu a cura. E Paulo louva o nome do Senhor pela cura. Paulo atribui a Deus a cura,
Porque Paulo entendia que toda boa dádiva provém de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que toda cura provém de Deus. Seja ela feita, e ele vai dizer que Deus cura por intermédio dos meios, sem os meios ou apesar dos meios. Deus pode usar o médico para te curar? Pode. Deus pode usar os remédios para te curar? Pode. Como Deus pode milagrosamente te curar? Pode. Em todas as situações, será a vontade de Deus, a boa dádiva de Deus sobre a nossa vida. E em todas as ocasiões, a glória será devida somente a Deus. Amém, meus irmãos? Agora note que o mesmo Paulo, que escreveu versículos antes, capítulo 1, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que imensuravelmente melhor é morrer e estar com Cristo. O que Paulo diz é que não se compara, meus irmãos, morrer e estar com Cristo. Isso é muito melhor. O mesmo Paulo vai dizer que se Epafrodito morresse, ele teria tristeza sobre tristeza. Sabe por quê, meus irmãos? É porque nós somos humanos. Nós não somos máquinas. Nós não somos de ferro. Se nós perdemos alguém próximo, nós vamos chorar, nós vamos ficar enlutados, nós vamos prantear. Isso é normal, porque somos humanos. Mas o que nós não podemos perder de vista é que realmente morrer e estar com Cristo é muito melhor. É por isso que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Aleluia. Então você pode chorar, você pode prantear, mas nunca esqueça que estar com Cristo é bem melhor. Aleluia. E aí, meus irmãos, nós vemos Epafrodito. Deixa eu correr contra o tempo aqui. Nós vemos Epafrodito à beira da morte, quase morrendo. E mesmo nessa situação, ele não se preocupa com ele. A preocupação dele é com os filipenses, que estão a mais de 1000 quilômetros de distância. Porque eles ouviram que Epafrodito estava doente e ficaram preocupados. E Epafrodito, mesmo estando ali, naquela situação, tendo todo motivo para choramingar, para se lamentar, ele se esquece dele. Ele não se preocupa com ele mesmo, ele se preocupa com os filipenses. Tanto que Paulo vai dizer que Epafrodito estava angustiado. E essa palavra que Paulo utiliza aqui, angustiado, é o mesmo termo que nós vamos encontrar lá no Evangelho, quando Jesus estava no Getsêmani, sofrendo, angustiado. Então veja a intensidade da angústia de Epafrodito. O amor que ele tinha, a abnegação que ele tinha, era comparada à própria de Cristo. O que nós vemos é alguém que se preocupa, assim como Timóteo, assim como Paulo e assim como Cristo, com os outros antes de si mesmo. Por fim, Paulo vai dizer que Epafrodito, ele é um homem que precisa ser honrado pela igreja. Epafrodito tinha uma missão, que era cuidar do apóstolo Paulo e ajudá-lo na sua necessidade. Mas por causa da sua enfermidade, Paulo decide enviar ele antes do tempo. E para que Epafrodito não chegasse em Filipos e fosse mal recepcionado, ou talvez alguém dissesse que ele falhou na sua missão, Paulo escreve a carta, manda ela pela mão de Epafrodito e diz para a igreja: honrai a homens como este. Que homem como este? Homem que entrega a sua vida por amor a Cristo. Homem que renuncia o seu eu, que renuncia as suas vontades, que paga o preço. Honrai a homem como estes.
O mundo tem uma visão distorcida, porque o mundo honra pessoas bonitas, famosas, habilidosas, inteligentes, astros, jogadores. Mas Paulo diz: honrem a homem como este, servo, submisso, fiel, dedicado, que não tem a sua vida por preciosa, mas antes a entregou como um sacrifício a Cristo. E eu vou aprender no versículo de número 30, que Epafrodito, ele é de fato um homem a dar a sua vida por Cristo, pela obra de Cristo. Quando Paulo fala aqui que ele está disposto a dar a sua vida a Cristo, o termo que Paulo utiliza é parabolane. E este termo, ele era muito peculiar da cultura grega, porque se referia a jogadores que apostavam todo o seu dinheiro em rodas de aposta. E aí Paulo vai dizer que Epafrodito, ele é um homem que apostou tudo, arriscou a sua vida pelo Evangelho. Epafrodito, ele vai até o encontro de Paulo. E isso era demais arriscado, porque Epafrodito poderia ser acusado de cúmplice de Paulo. E se Paulo fosse condenado, Epafrodito também poderia ser condenado. Então veja que ele é um homem que arriscou a sua vida. E aí a história vai nos contar que em 252 depois de Cristo, na cidade de Cartago, uma peste muito violenta abateu a cidade e estava desolando toda a cidade. E Cipriano, o bispo daquela cidade, convoca os cristãos, os fiéis, os parabolanes, e diz: olha, os pagãos não estão enterrando os corpos dos seus mortos. E isso cada vez fazia a epidemia se alastrar mais. E Cipriano chama estes homens, os parabolanes, que arriscavam a sua vida pela obra de Deus, e diz: nós precisamos socorrer estas pessoas, essa cidade. Então eles começaram a ir a visitar os doentes, a enterrar aqueles que morriam, e conseguiram livrar a cidade da peste. A igreja, meu irmão de Cristo, sempre há de precisar dos parabolanes, daqueles que abrem mão da sua vida por amor a Cristo, que entregam a sua vida em sacrifício a Cristo. E aí eu quero deixar aqui uma citação de John MacArthur. Ele diz o seguinte acerca do sacrifício: porque você entrega a sua vida em sacrifício a Deus, né? Você dedica o seu tempo, você dedica a sua vida, você dedica tudo para Deus. E olha o que o John MacArthur vai dizer: o serviço abnegado por Cristo, ele é um sacrifício somente no sentido de ser uma oferta para Deus, num sentido figurado. Quando nós dizemos eu estou me sacrificando por Cristo, isto é apenas um sentido figurado, porque nunca é de fato um sacrifício no sentido de uma perda. Um cristão não pode sacrificar nada ao Senhor sem que isso seja substituído por algo infinitamente mais valioso e gratificante. É sempre uma troca do inferior pelo superior. Aquilo que você está dando para Deus é sempre uma troca do inferior pelo superior, porque Deus pode fazer abundar muito mais na sua vida. E eu encerro dizendo o seguinte: Paulo nos apresentou 3 exemplos: ele mesmo, Timóteo e Epafrodito. São 3 exemplos sobre o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 3 imitadores de Cristo.
Nós temos Paulo, que estava pronto a morrer, a ser martirizado por causa do nome do Senhor. Nós temos Timóteo, que estava disposto a entregar a sua vida e não se importava muito consigo, mas se importava primeiro com os outros. E nós temos Epafrodito, que gastou a sua vida e que quase chegou à morte para suprir as necessidades do apóstolo. O mais interessante que eu quero dizer para vocês é que estes três juntos, Paulo, Timóteo e Epafrodito, eles imitam a Cristo melhor do que individualmente. Assim também eu e você precisamos individualmente imitar a Cristo, mas em conjunto imitamos melhor. Veja que Paulo, ele nos faz lembrar de Cristo, daquele que foi na verdade o grande mestre, o grande teólogo, o grande missionário que habitou entre nós. Timóteo nos faz lembrar de Jesus, aquele que não pensou em si em primeiro lugar, antes abriu mão da sua glória, e pensando em mim e pensando em você, veio servir nesta terra e morrer em nosso lugar. E por último, Epafrodito nos lembra de Jesus, aquele que serviu ao próximo ao ponto de morrer e entregar a sua vida. Os três juntos nos dão uma visão melhor de Cristo. E que nós juntos também possamos, meus irmãos, de forma muito mais maravilhosa, imitar a Cristo. E eu finalizo dizendo o seguinte: alguns de nós serão pregadores, outros serão professores, mestres, alguns serão pastores, obreiros da casa do Senhor, alguns irão contribuir limpando a igreja, outros irão contribuir orando e chorando, alguns irão contribuir disponibilizando um ombro amigo, sorrindo junto. O mais importante é servir, não importa como, mas o mais importante é que nós possamos servir. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Quero fazer uma oração e passar então depois para o pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Cristo nosso Senhor, o maior exemplo da qual nós podemos seguir, imitar. Nessa noite, Senhor, aprendemos sobre a alegria de poder imitar os Teus passos, de oferecer a nossa vida, o nosso tempo, o nosso melhor para Ti. E sabemos que nada disso, conforme nós aprendemos, é um sacrifício no sentido de uma perda, mas sempre tens algo bom, maior e muito mais maravilhoso para nos dar. Senhor, que possamos, aonde estivermos, sermos luz no meio das trevas, que sejamos de fato cristãos, genuínos e verdadeiros, que possamos, Senhor, individualmente, como crentes, refletirmos a Tua imagem, mas que como igreja e juntos possamos de forma mais maravilhosa demonstrar Cristo para o mundo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e graças a Deus.